Nós estamos estudando as parábolas de Jesus a partir do Evangelho de Mateus. Então eu convido você a abrir o texto bíblico lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. E nós vamos hoje falar de mais uma parábola, ou duas parábolas. A Kátia está aí, está dizendo também que a Cleusa Cravo também está por aí. Então hoje a nossa reflexão, ela está baseada em Mateus capítulo 13 e nós vamos falar a respeito da parábola do grão de mostarda e também da parábola do fermento. Nós vamos caminhar no capítulo 13, no versículo 31 e 32 e também vamos estender no versículo 33. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos explicar todo esse contexto. E nós estamos então em Mateus capítulo 13. A Natália vai copiar e vai mandar para vocês. 13:31. Diz assim o texto sagrado: Outra parábola lhes propôs, lembrando que Jesus já havia dito e já havia falado a respeito de mais duas parábolas. Ele havia falado a respeito da parábola do semeador e também a parábola do joio, ou do joio e do trigo, como nós falamos na semana passada. No capítulo 13 nós temos várias parábolas que Jesus vai contando todas na sequência para falar para nós a respeito do reino dos céus. Então, por isso que Jesus está falando, ou Mateus está registrando para nós, que Jesus propôs mais uma parábola. Voltando então no versículo 31 do capítulo 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa transmissão. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e pedimos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aqui Jesus fala de mais uma parábola envolvendo a semente. É muito interessante como Jesus toca nessa questão da semente e usa muito essa figura da semente porque ele estava vivendo e estava diante de uma população extremamente rural, diferentemente do nosso contexto extremamente urbano no século XXI. Naquele primeiro momento, no primeiro século, a maioria das pessoas viviam em vilarejos ou pequenas cidades e dessa forma tinham muito contato com o campo, com essa questão da agricultura, e basicamente todas as pessoas que estavam ali certamente entenderam essa parábola ou essas parábolas por conta da sua facilidade. Todas as pessoas, por exemplo, tinham a facilidade de entender a similaridade do grão de mostarda, do fermento, diferentemente da outra parábola que Jesus fala do semeador que saiu a semear e ele vai então semeando, haja vista que depois Jesus precisa explicar essa parábola, quando Jesus também fala da parábola do joio e do trigo, que era algo muito comum também, havia ali algumas implicações que eles não entenderam e Jesus explica essas duas parábolas. Já essa terceira parábola a respeito do grão de mostarda aí, também do fermento, Jesus não explica essas parábolas por conta da sua facilidade na interpretação, até mesmo o recebimento das pessoas foi muito tranquilo em relação a essas parábolas. Então Jesus, como eu já disse, vem falando a respeito da semente. Eis que o semeador saiu a semear, depois ele fala do trigo e do joio, e agora ele vai falar a respeito do grão de mostarda. A parábola da mostarda mostrará o crescimento externo do reino de Deus, o que eu acho muito interessante, como esse reino de Deus começa de uma maneira extremamente pequena e vai crescendo externamente, ou visível, muito grande, mas também o texto vai mostrar para nós como
O reino de Deus se assemelha ao fermento que está na massa, que é algo interno e que também vai crescendo e vai levedando toda a massa. Então, o reino dos céus começa sem grande destaque, sem pompa, sem glamour, sem holofotes, sem um caráter assim publicitário. O reino começa como um caráter extremamente sigiloso, silencioso. Ele caminha basicamente pela periferia da religiosidade judaica e ele surpreende a todos com o seu crescimento, com o seu ávido crescimento interno e externo. Então, o movimento que Jesus propõe a respeito do reino dos céus, ele começa extremamente pequeno e ele vai ganhando forma, ele vai crescendo internamente, porque os discípulos de Jesus vão ganhando força, eles vão tendo completamente as suas vidas aquecidas pelo Evangelho, eles vão sendo edificados pelo Evangelho, mas também nós vamos acompanhando a extensão ou a amplitude do reino de Deus e esse reino que vai se expandindo. Popularmente, o grão de mostarda era a menor de todas as sementes e os historiadores vão dizer para nós que essa semente tinha apenas 2 milímetros, extremamente pequena, extremamente pequenininha. Eu tenho alguns pássaros aqui em casa e não sei se vocês têm esse contato. Um grão de alpiste ou um grão de painço é muito maior do que um grão de mostarda, que é extremamente pequeno. E Jesus escolhe essa semente para falar da grandeza do reino de Deus, porque essa pequena semente depois vai produzir uma planta que vai chegar aí a 3 metros, ou um grão de mostarda, um pé de mostarda muito grande vai chegar a 3,5 metros. É interessante que os rabinos da época de Jesus também usavam essa analogia para falar a respeito do crescimento a partir do grão de mostarda, dizendo que o grão de mostarda era extremamente pequeno, extremamente pequenino e vai crescendo e crescendo bastante. Jesus usou o grão de mostarda por 2 vezes no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 13 e também lá no capítulo 17. Naquela ocasião, os discípulos de Jesus receberam um jovem que estava endemoniado e eles não conseguiram expulsar o demônio. O pai daquele jovem apresenta essa fala a Jesus, ele diz a Jesus: olha, os teus discípulos não conseguiram resolver o problema. Jesus diz que aquela casta de demônios só sai com jejum e oração, e aí ele se volta para os discípulos e fala assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, mostrando como nós podemos então ter uma pequena fé, mas essa pequena fé precisa crescer. E aí Jesus fala, mesmo que você tenha uma fé extremamente pequena, parecida com um grão de mostarda, você pode fazer muitas coisas no reino dos céus. É muito interessante, se você está com a sua Bíblia aberta, se você acompanhar o versículo 31, quando Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E essa expressão semelhante vai mostrar para nós que Jesus então está fazendo uma comparação, mostrando que o reino de Deus é semelhante, ele se parece com algo que é extremamente natural. Então, como Jesus estava aplicando uma realidade extremamente espiritual, falando do reino, do governo de Deus, do reino dos céus que está sendo implantado entre nós, ele vai falar que esse reino maravilhoso, esse reino que é eterno, esse reino que é celeste, por isso que ele é chamado do reino dos céus, esse reino também, ele é semelhante, ele tem semelhanças com alguns princípios da natureza, e aí Jesus vai usar, nesse caso, o grão de mostarda. É interessante porque o texto vai dizer para nós que essa semente, ela é menor de todas as sementes. Se você está aí comigo no versículo 31, me acompanhe. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo. Então repare que Jesus está falando que um homem pega essa semente, ele toma essa semente e ele planta no seu campo. E no versículo 32, o texto vai dizer para nós que ela é a menor de todas as sementes. E aí, basicamente, nós temos essa referência daquilo que é pequeno. Então, Jesus está fazendo uma grande comparação magnífica e eu já começo a fazer as aplicações do texto. Assim como a semente de mostarda é pequena e
aparentemente insignificante, o reino dos céus também é assim, é semelhante. Ele começa pequeno, ele começa aparentemente insignificante, mas ele vai crescendo, ele vai tomando forma e depois ele ganha visibilidade das outras pessoas. Então, as pessoas olham para um pé de mostarda e falam assim: como que pode uma pequena semente dar um fruto maravilhoso, uma árvore, um arbusto tão bonito de quase 2 ou 3 metros e produzir algo tão incrível? Assim também é o reino dos céus. É um reino que começa pequeno, é um reino que aparentemente, humanamente falando, ele parece insignificante, parece que não vai dar em nada, mas ele vai crescendo e depois ele tem essa proposta de se tornar grande e basicamente hoje nós temos aí a grande dimensão do reino dos céus e o reino que continua a crescer, e louvado seja o nome do Senhor por isso. É muito interessante que havia uma profecia, uma palavra lá no livro de Zacarias, no capítulo 4, que nós precisamos entender e valorizar os pequenos começos, o início das coisas. É muito interessante isso, porque às vezes nós temos a pretensão humana de querer tudo já de uma maneira muito grande, muito robusta, com muita pompa, com muito glamour, mas as coisas no reino de Deus funcionam no oposto dessa visão extremamente contaminada pela visão do marketing, da publicidade, daquilo que nós temos hoje no nosso contexto. Então, o reino de Deus, ele começa extremamente pequeno, como um grão de mostarda, sem publicidade, sem alardes, haja vista que Jesus sempre pediu para que as pessoas que receberam o milagre não ficar divulgando o milagre. Jesus sempre combateu a publicidade, a fama, e Jesus então vai trabalhando e vai mostrando que o reino dos céus, ele começa pequeno e ele vai crescendo. E nós precisamos valorizar, queridos irmãos, os pequenos começos. É interessante que aqueles que têm, por exemplo, uma empresa, sempre relatam o início, o começo, como foi difícil. Se você tem vários anos de casado, você pode lembrar do tempo lá do começo do namoro, como foi difícil, como foi pequeno ou pequena aquela ação inicial, e depois como foi avançando, e hoje você aí tem 10, 15, 20, 30, 40 anos de casado. Algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, eu recebi do missionário Jeter uma foto na casa pastoral da igreja, na sala da casa pastoral, um pequeno grupo de irmãos e irmãs reunidos para louvar o nome do Senhor. Não havia 10 pessoas naquela sala, ou seja, a nossa igreja também começou pequena. Mas assim é o reino de Deus. É uma semente de mostarda, aparentemente insignificante, aparentemente sem futuro nenhum, mas Deus vai dando o crescimento e Deus vai abençoando. A nossa igreja, que começou com um grupo extremamente pequeno, foi crescendo, está no patamar que nós estamos hoje e vai continuar crescendo. Porque o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que aparentemente é pequenininho, mas depois ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. E por isso, amados irmãos, nós precisamos aprender com os pequenos começos, o começo de tudo. Dia desses, a nossa equipe falava a respeito do começo das nossas transmissões. Ainda hoje temos dificuldades por conta da internet, de equipamentos, mas já avançamos muito. E quando olhamos as primeiras transmissões, com poucos recursos, não dava para identificar quem falava, com pouca iluminação, usávamos alguns recursos pessoais como celulares. Hoje nós temos câmeras, temos um bom computador, as nossas transmissões tinham várias dificuldades, mas nós valorizamos os primeiros começos, começamos daquele jeito, começamos aquecidos pelo reino de Deus. E Deus foi nos abençoando, Deus foi nos dando os recursos necessários, mas o que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos valorizar o primeiro começo, porque o rei desse reino está conosco, e por isso o reino é semelhante ao grão de mostarda. E aí acontece o processo do crescimento, porque após a mostarda crescer, ela se torna grande.
Ela vai crescendo. E a expressão grande, na realidade, é um trocadilho fazendo uma comparação com a semente que é pequena. Então, se você acompanhar o versículo 32, você vai acompanhar isso, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é a maior do que as hortaliças. Então, ela é menor, ela é pequena, mas quando ela cresce, ela se torna maior. Então aqui Jesus está fazendo essa comparação daquilo que é extremamente pequeno, daquilo que é menor, mas que na presença de Deus, diante da graça do Senhor, se torna maior. Então há um processo de crescimento. Então a nossa igreja, como eu já disse, começou numa sala de uma casa, era uma igreja extremamente pequena e agora está crescendo. E nós queremos que ela se torne cada vez maior. Se você está nos acompanhando, digam amém, povo de Deus. Escreve aí no chat, fala amém. Nós estamos construindo um novo templo maior para acolher mais e mais pessoas que Deus vai mandar, porque o reino dos céus é assim, é como um grão de mostarda. Começa pequeno, mas vai crescendo. Há um processo gradativo de crescimento. No livro do profeta Ezequiel, por exemplo, há uma parábola das duas águias e da videira que vão falar a respeito dessa planta que vai crescendo, crescendo e crescendo, que na realidade vem depois culminar também na profecia que está lá no livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve aquela visão da árvore que estava plantada e essa árvore crescia, 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 a ponto de que a sua folhagem poderia receber, acolher todos os animais. As aves poderiam se aninhar-se à sombra dessa grande árvore, os animais ao redor vinham até essa grande árvore. Então, essa é a profecia que está lá no livro de Daniel. É interessante que Jesus vai falar que essa pequena semente se transforma na maior das hortaliças, a ponto de que ela se faz uma árvore. E sendo árvore, diz o texto, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se sobre ela. Interessante que Jesus usa um simbolismo aqui para falar das aves dos céus, porque na realidade o que Jesus está dizendo é que há um simbolismo e as aves dos céus estão representando as nações do mundo que estão sendo abrigadas debaixo do reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que começa extremamente pequeno, ele cresce, se transforma em uma árvore e as aves do céu, ou seja, as outras nações, vêm até a sombra dessa árvore abrigar-se aqui. Então é interessante porque na liderança do Messias, na liderança do reino dos céus, as outras nações vêm aninhar-se debaixo dessa árvore, ou seja, vêm receber a orientação do líder, que é o Messias, que é o Cristo. Então Jesus está dizendo o seguinte: o reino dos céus começa pequeno, mas depois ele vai abrigando as outras nações, as nações que confessam o nome dele, que confessam que ele, Jesus, é o Senhor. Então, da mesma forma que o pé de mostarda acolhe debaixo das suas folhas as aves dos céus, o reino dos céus vai proporcionando morada para as outras nações e vai acolhendo as outras nações que confiam e confessam o nome do Senhor. Por isso que nos Salmos, a expressão do salmista é: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cuja a expressão de adoração está em Deus por meio de Jesus. Feliz a nação que se abriga debaixo do reino dos céus. Feliz o povo, feliz a família que vai ficar à sombra do reino dos céus. É isso que Jesus está falando. É interessante, é muito curioso, porque o texto vai falar da pequenez do início. E se você conhece um pouco da Bíblia, do Novo Testamento, você vai se lembrar que o reino dos céus começou a ser anunciado por João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Começou somente com João, de uma maneira simples, que veio pregando no deserto. Tinha roupa simples, começou pequeno o reino. Depois Jesus assume, dá sequência, chama 12, começa pequeno e depois vai crescendo e crescendo e crescendo, e as outras nações, os gentios, vão sendo acolhidos debaixo da sombra do reino dos céus.
O texto vai dizer para nós que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. É interessante que a expressão aninhar aqui é literalmente acampar, cujo foco é de morada. Em outras palavras, Jesus está falando que as aves vêm se aninhar no outono, no pé de mostarda, porque no outono, quando os ramos se tornam mais rígidos e as aves encontram refúgio contra as tempestades, se escondem do calor e ficam ali buscando forças. Da mesma maneira, o reino dos céus é um local de abrigo, é um local de segurança para todas as nações, é um local de refrigério para todos aqueles que buscam a Deus, que amam a Deus e querem servir a Deus, porque encontram morada eterna debaixo da sombra do reino dos céus. Então, as aves dos céus simbolizam as nações que procuram a sombra do reino dos céus, e essas nações que vêm até a sombra do reino dos céus também têm a oportunidade de fazer ali os seus ninhos, de fazer a sua morada, ou seja, encontram refúgio. Haja vista que o livro de Salmos vai dizer por diversas vezes que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Então Deus é o nosso refúgio. Então o reino dos céus se torna um refúgio para que todas as nações possam vir e abrigar-se debaixo da sombra do reino dos céus. Jesus está claramente mostrando para nós como o reino dos céus começou extremamente pequeno e ele foi crescendo em suas diversas explicações e vai se tornando cada vez maior, grande, extremamente grande, até culminar na glória futura, em que todas as nações, todos os reinos estarão diante de Jesus, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O texto, inclusive, de Filipenses vai dizer para nós que todos irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, todas as nações. Até esse dia chegar, o reino dos céus está disponível, querendo abraçar, acolher, dar segurança e refúgio, refrigério a todas as nações, a todas as pessoas que buscarem o Messias. Se Jesus falasse naquele exato momento sobre a grandeza do seu reino, sobre esse reino que seria completamente estabelecido em todas as nações, sobre essa mensagem do Evangelho que seria divulgada por todo mundo, muitos duvidariam, muitos não acreditariam. Mas na realidade Jesus vai falando o seguinte: olha, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, pequenininho, mas vai crescer. E quando crescer vai abrigar muita gente. É interessante que o reino dos céus começa geograficamente naquela região, e com a chegada do apóstolo Paulo, o grão de mostarda começa a crescer. O reino começa a se expandir. O reino chega na Europa. E depois da Europa chega nos quatro cantos do mundo. E depois de mais de 2000 anos nós estamos divulgando a mesma mensagem, a fim de que essa mensagem alcance os rincões desse mundo, porque ainda há lugares que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho, não conhecem Jesus, não sabem o poder da palavra de Deus. Mas o reino começou pequeno, o reino começou extremamente pequeno, mas ele já cresceu e agora ele precisa continuar crescendo. E isso está em nossas mãos. A segunda parábola é a parábola do fermento. A parábola do fermento se encontra aí a partir do verso 33. Jesus conta uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. É interessante que todos os ouvintes ali certamente ouviram e entenderam perfeitamente o que significava o fermento numa massa. Haja vista que Jesus não explica, assim como ele não explica também a parábola do grão de mostarda. Os historiadores vão dizer para nós que 3 medidas de farinha é uma grande quantidade de fermento numa massa. Historiadores ainda vão dizer que essa medida basicamente serviria para alimentar aproximadamente 100 homens.
Haja vista a grande quantidade de farinha. E a argumentação lógica de Jesus é o seguinte, que o fermento, ao ser introduzido na massa, ele continua seu processo de fermentação até que toda a massa se torne levedada, ou seja, até que toda a massa cresça. Então, repare, o reino dos céus é semelhante a um fermento que é introduzido na massa. E a massa vai crescendo, crescendo e crescendo e tomando forma. E é interessante isso. Teve uma ocasião que Natália estava fazendo pão e eu vi ela colocando o fermento na massa. E aí, depois de algum tempo, ela falou assim: agora eu preciso colocar para crescer. E colocou ali um pano em cima e ficou. Os pães estavam bem pequenos. Mas depois de, acho que se não me engano, 2 horas, um tempo lá específico, nós olhamos e os pães estavam extremamente grandes, já quase que saindo, quase um encostando no outro ali na forma. E o reino dos céus acontece da mesma maneira. Porque o reino dos céus vai crescendo. Assim como uma mulher coloca uma medida de farinha na massa para que a massa cresça, o reino dos céus é introduzido na humanidade a fim de que ele continue a crescer e crescer cada vez mais. Precisamos lembrar sempre que o fermento está agindo e continua agindo, porque o fermento, na linguagem de Jesus, é o Evangelho. O Evangelho continua crescendo, o Evangelho continua fazendo o reino de Deus avançar nos 4 cantos desse mundo. O reino dos céus continua agindo, crescendo. E dessa forma crescerá mais e mais e mais e mais. Eu creio. Uma aplicação muito prática dessa parábola seria o crescimento do reino de maneira interna, sem muita visualização. Então, o reino dos céus é como fermento, que vai crescendo sem muita visibilidade. Se você acompanhou a explicação da parábola do fermento, do grão de mostarda, melhor dizendo, desculpa, é um crescimento visível, notório. Já o crescimento do fermento, ele é sutil, ele é interno. Assim como o cristão deveria, inclusive, influenciar o seu contexto, onde ele está. É interessante que quando nós temos um irmão, uma irmã muito dedicada, ela fala o seguinte: quando eu entrar naquela empresa, eu serei o único cristão e eu vou começar a falar do Evangelho. Daqui a pouco ela traz uma pessoa à igreja, daqui a pouco ela compartilha o Evangelho, ela pede uma revista da Escola Bíblica Dominical, ela quer discipular a pessoa, porque ela é a única cristã, mas ela é o fermento e ela vai fazendo com que esse fermento continue atuando. É interessante que quando uma pessoa se com a família, ela fica completamente tomada pela consciência de que deve compartilhar o Evangelho, e aí daqui a pouco ela leva os seus pais em uma apresentação da igreja, ela começa a conduzir os seus primos, seus sobrinhos, enfim, ela começa a influenciar a sua família, porque ela é o fermento, e o reino dos céus é como fermento. Ele começa pequeno, mas ele vai levedando a massa. Então, se você é cristão e você é o único cristão da família, creia, ore, jejue e trabalhe muito para que você seja o fermento, para que toda a massa, ou seja, toda a sua família, todo o seu escritório, todo o local de trabalho onde você está inserido, venha crescer e que as pessoas conheçam a mensagem do Evangelho. Eu concluo a minha fala fazendo uma comparação entre as duas parábolas. Na parábola da mostarda, Jesus mostra o crescimento externo do reino de Deus, que começa com Jesus e os seus discípulos, mas que vai crescendo, e essa grandeza a gente nem tem noção. O reino de Deus é extremamente grande, imenso. É interessante, amados irmãos, que o reino dos céus não precisa de carteirinha, apresentações. E a gente tem irmãos e irmãs que a gente não conhece. Não sei se você parou para pensar nisso. Eu me recordo quando atuei, trabalhei na igreja de Araras e nós fizemos uma viagem missionária até o Uruguai. E uma das coisas que mais marcou a minha vida, o meu ministério até hoje, foi aquela viagem. Nós rodamos mais de 2.000 quilômetros e chegamos em um outro país. Eu não conhecia ninguém a não ser o pastor daquela igreja. Mas quando nós entramos no templo e descarregamos os carros, havia um grupo de irmãos e irmãs nos aguardando.
e com aquele sotaque espanhol, eles falavam que nós éramos amados, e ao passo em que todos aqueles irmãos e irmãs daquela igreja nos abraçavam, nos acolhendo naquele momento, eu fui às lágrimas lembrando e sabendo que tinha uma igreja lá, eu já sabia disso, eu estava ciente disso, eu lembrava que havia irmãos lá, mas eu não os conhecia. E que prazer foi conhecê-los, saber que ali também houve uma semeadura do reino. E o reino ali estava crescendo. A massa ali estava sendo levedada. E eu bati o olho no painel da igreja, num canto assim onde tinha os avisos, e havia fotos da nossa equipe lá e uma foto da Natália e minha lá naquele painel. E uma daquelas irmãs falou assim para mim: olha, faz mais de 3 meses que nós oramos por você. E mais uma vez eu chorei, porque o reino de Deus é grande, o reino de Deus está crescendo, o reino de Deus está avançando. É o reino dos céus que começou pequeno com Jesus e os 12, mas foi crescendo e está avançando. Porque ele é como um grão de mostarda. Começa pequeno, depois se torna grande. Melhor, na expressão de Jesus, a maior de todas as hortaliças. Eu diria, a maior de todas. Em outras palavras, nós somos parte do reino, ou fazemos parte do maior reino desse mundo, que é o reino dos céus. Na parábola do fermento, Jesus nos mostra o crescimento interno do reino dos céus, que vai acontecendo a partir do envolvimento e do testemunho dos discípulos de Jesus em seus contextos, em seus variados contextos. E dessa forma o reino vai crescendo. E aí nós temos a certeza de que assim como o fermento faz a massa crescer, os discípulos de Jesus, em seus contextos, plantados pelo Senhor, fazem com que o reino cresça. Em alguns países, o cristianismo cresce assustadoramente. Cresce muito. É assustador ver o crescimento. Diante dos olhos, as estatísticas vão mostrando que o reino está crescendo. O país está ficando cada vez mais cristão. As pessoas se rendem ao evangelho. Mas, em alguns lugares, o cristianismo está crescendo de forma velada, por conta da perseguição. Nós nem temos noção de quantas e quantas igrejas estão se reunindo de maneira secreta, porque não podem dizer que são cristãos, porque senão serão mortos. Se você tem curiosidade, procure mais informações na missão Portas Abertas. Eles trabalham com a igreja perseguida. Eu recebo relatos dos meus amigos missionários espalhados pelo mundo, fazendo essa divulgação do fermento. Igrejas secretas, igrejas em que as pessoas não podem cantar. Pessoas cristãs que estão em alguns países que não podem dizer que são cristãos. Mas em ambos os contextos, tanto aqueles contextos em que o reino está crescendo visivelmente, ou em outros contextos em que o evangelho está crescendo internamente, o reino dos céus está crescendo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Seja ele a semelhança de um grão de mostarda, pequeno, mas que cresce, ou quase invisível, como o fermento, que é colocado na massa, mas que vai crescendo. Concluo. A grande mensagem é: o reino dos céus está crescendo, visivelmente e internamente. Muitas irmãs e irmãos em Cristo estão crescendo na fé, ou seja, o fermento está crescendo em nós, no nosso contexto, no conhecimento da graça de Deus, mas também o reino dos céus está crescendo muito. E a nossa oração é que o reino dos céus abrigue mais pessoas. E que bênção, amados irmãos e irmãs, é saber que nós estamos seguros no reino dos céus. O reino que começa pequeno, mas cresce. Que parece invisível, mas que está crescendo. Essa é a mensagem do reino. O reino continua crescendo. E no que depender de nós, no que depender de mim, ele ainda vai crescer
mais e mais para a glória do Pai. Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. Amém.